é a mesma diretoria? Sabe, pode deixar, eu vou registrar tudo, fica tranquilo. Doutor Luciano Bassini Tosta. Isso, senhor, isso. Muito boa tarde. Boa tarde, muito obrigado pela presença do senhor. Boa tarde, doutor Luciano Bassini Tosta, o senhor conhece o doutor Gustavo Bassini? Conheço. O senhor é parente dele? Não. O nome é coincidência? Não sei qual é o grau. O grau. Mas não é parente? Não, né? não. O senhor não é só parente? Não. Tudo bem. O senhor exerce a função, o senhor trabalha na OAB, não é isso? Trabalho. Qual a função do senhor? Sou o gerente institucional. Tá. Como é que esse cargo ele é provido na OAB? O senhor é convidado foi convidado para trabalhar na OAB? Como é que funciona? Eu tenho o senhor é advogado? Não, eu sou bacharel. Uhum. Tem 16 anos que eu trabalho na OAB. 16 né? anos. Exato. Eu comecei em Vila Velha e depois foram gostando do trabalho e a gente foi levando, né? Uhum. Então eu estava também na parte de ética, né? Como coordenador. Depois fui assessor até do Genelu na época. E depois fui para ser gerente. Certo. Né? Mas fui convidado, né? Você fui convidado, sim. Permaneceu o convite com a mudança da gestão? Sim, né? sim. Tá, tudo bem. Então, eu quero ouvir o senhor na qualidade de testemunha, mas o doutor Gustavo quer contraditar, né? Sim. O senhor vai fazer referência às outras contraditas ou vai... Não, vou me reportar os mesmos termos das contraditas anteriores referentes a funcionários da OAB. A mesma fala em relação ao agravo. Doutor Luciano? Eu me reporto também às minhas impugnações anteriores. Eu vou manter a decisão de ouvi-lo como testemunha, também com base em tudo que nós já dissemos nos outros casos. Aí o doutor Gustavo quer agravar. Isso, aí o doutor Gustavo agrava com os mesmos razões. Em relação aos funcionários. Aos funcionários da OAB. Eu, da mesma forma, repito as contradições de agravo, e eu também, da mesma forma, mantenho a decisão com tudo que já falamos aqui, não há necessidade de repetir para não perdermos tempo. Bom, então, doutor Luciano Santosta, nós vamos ouvir o senhor aqui na qualidade de testemunha. O senhor deve ter conhecimento bem disso, o senhor deve aqui dizer a verdade. Com certeza. Certo? Tudo o que o senhor, todas as perguntas que eu fizer, mesmo que envolvam eventuais respostas que possam indicar falhas da instituição na qual o senhor trabalha, certo, o senhor deve me responder com a verdade. Claro. Falha existe em qualquer lugar, então o senhor não deve ter receio disso. O senhor deve sempre me responder o que aconteceu e aquilo que o senhor se recorda, aquilo que o senhor presenciou, tudo de acordo com aquilo que eventualmente o senhor saiba de ouvir dizer. O senhor deixa claro isso para mim? Sem dúvida. Ouvir dizer e tal coisa. Ok, excelente. Deixa claro. Então o senhor se compromete a dizer a verdade? Com certeza. Então, considerando o senhor devidamente compromissado com a verdade, eu vou iniciar então a inquirição. Eu vou primeiro, em relação ao ponto controvertido número 3. Vou fazer um pouquinho diferente, tá? Eu vou fazer só sobre o ponto controvertido 3, e aí depois a gente vai fazer sobre o 2. Doutor Luciano, o senhor teve conhecimento de algum requerimento do doutor Gustavo Bassini para ter acesso às atas da eleição de Vila Velha? Sim. O senhor teve conhecimento? Sim. O senhor viu esse requerimento? Não vi o requerimento, eu soube pela Célia, né, que estava... A Célia que... Isso, que ela me passou... O senhor viu qual foi a resposta da OAB a esse requerimento? Eu vi, depois a Célia me passou que através de telegrama que ela enviou, pelo menos falando que já estava à disposição dele, do doutor Gustavo. O senhor viu esse telegrama? Vi o telegrama. E depois... o telegrama enviado pela... Isso. E depois também nós nos encontramos acho no terceiro andar, não me recordo o dia, e falei até com ele, a Célia me passou, Luciano, se o doutor Gustavo estiver aparecer aí procurando, já está à disposição na minha sala lá os requerimentos que ele pediu. Ela falou isso com o senhor? Comigo, porque ela já estava saindo. E o senhor encontrou com o doutor Gustavo? Encontrei no terceiro andar. E o senhor falou com Falei com ele falou que estaria indo lá embaixo, não sei fazer o que, e depois voltaria. Só isso aí. Isso foi antes ou depois do telegrama? Não me recordo. Agora eu acredito que foi depois. Eu acredito, doutor, que foi depois. Tá ok. Tá? Tá bom. Então tá bom. Doutor, e só com relação a essa questão do ponto controvertido 3, tá? Vamos deixar o outro ponto para depois. Tá? É que essa testemunha é o 3 e o 2. Vamos... Se ele sabe dizer quantos requerimentos o doutor Gustavo Bassini fez? O senhor sabe dizer quantos requerimentos? Se eu não me engano, 2. Se eu não me engano, 2. Você sabe mais ou menos precisar quando foi feito um e quando foi feito outro? O senhor sabe o intervalo, não, o tempo não, entre ele? não. A data que eles foram feitos? Não. Mês e ano? Não. Sabe
intervalo de tempo? Ano de requerimento lá, agora eu não sei se foi em dezembro, né, porque da eleição novembro ou dezembro aí eu não sei precisar, porque não vinha, por isso que eu estou falando, não vinha direcionado para mim, né, ia direcionado para a Célia. O senhor sabia disso porque o senhor conversava com Sim. Sobre o requerimento em si, quando o advogado faz o requerimento na OAB, como é que é o procedimento da OAB? Ela liga, telefona, ou ela deixa disponível, o advogado volta? Como é que é o procedimento que a OAB faz? O senhor sabe dizer qual é a praxe da OAB? Geralmente o advogado já procura logo, até porque já protocolam e às vezes até quer a resposta imediata, né? Entendeu? Geralmente a gente, até eles mesmos já vêm à OAB e já... O senhor sabia dizer então por que no caso do Dr. Gustavo Bassini foi expedido um telegrama? Eu acredito que no primeiro, por isso que eu falo, acredito que depois a Sérgio me falou que no primeiro, como ele não veio buscar, aí no segundo, bem. Exatamente, como ele requeriu novamente, né? Então é tipo, não tive a resposta do primeiro, vamos colocar, então acho que foi por isso. Tá ok, doutor. Se ele sabe dizer se após esse primeiro requerimento a documentação ficou disponibilizada para o Dr. Gustavo? O senhor sabe dizer se depois do primeiro requerimento... Eu sei que ficou disponibilizado o segundo, quando eu falei que a Célia me passou. Sobre o primeiro, ela comentou alguma coisa? Não. Sobre o primeiro? Não, só quando ela me falou mesmo que ela estava saindo, era o segundo. Acredito que seja o segundo, né? Porque ela estava saindo... Ela comentou exatamente, sobre o telegrama. Exatamente, que ela falou, e aí que se eu encontrasse o Dr. Gustavo, era para falar com ele que estava em cima da mesa dela. Tá. Dr. Gustavo. Só esclarecer uma coisa, Excelência. Ele disse que soube dos meus requerimentos depois do telegrama. O que ele falou a respeito do segundo? Que ele só soube depois do telegrama? Como é que ele disse que só soube dos meus requerimentos após o telegrama. Esse contato que o senhor teve com a dona Célia, nesse momento ela falou com o senhor de que havia o resultado do requerimento, a resposta do requerimento do Dr. Gustavo junto com o telegrama, ou o senhor viu o telegrama depois? Não, acho que foi depois, doutor. Mas ele fez o primeiro, fez o primeiro requerimento, né, acredito, e aí a Célia já estava à disposição dele. Quando ele fez o segundo, que aí eu tenho o acesso, estou falando que eu tive a informação que ele fez o segundo, que aí eu soube que ela tinha passado o telegrama e que estava à disposição dele. E ela passou esse telegrama antes do senhor... Passou antes. Quando o senhor conversou com ele, passou o antes. telegrama já teria sido expedido? Já teria, acredito, já teria, sim. Ela já tinha até porque depois ele veio ao AB, acredito que era para pegar. Acredito que sim. Certo. O senhor viu ele depois, posteriormente? Posteriormente. É por isso que eu não sei precisar a data, mas posterior. Ok. Só uma última pergunta, Excelência. Talvez seja interessante ao feito. Se houve requerimento de algum outro candidato pleiteando as atas eleitorais e o que eu pleiteei? Defiro, doutor Gustavo. Só o meu? Defiro. Ok. Sem mais perguntas. Ok. Isso uma pergunta, depois só pega. Pois não, pode sim. Só que eu acabei esquecendo. Se logo após o primeiro requerimento que foi feito, se o doutor Luciano se recorda de ter visto o doutor Bassini na OAB. Após o primeiro? O primeiro requerimento. Entre o primeiro e o segundo? Entre o primeiro e o segundo. Tá. Só que eu esqueci. Antes, o senhor não teve noção do primeiro requerimento. Então, antes da dona Célia conversar com o senhor se recorda de ter visto o doutor Gustavo na OAB? Para isso não me recordo. Não, para isso não. Para ver não, na OAB? Não, sinceramente não. Não o quê? Não viu? Não vi. Não ouvi. Depois, mais especificamente, depois das eleições ele chegou a ver o doutor Bassini na OAB de Vitória? Sim, porque aí depois das eleições é um período, né? Depois das eleições até... no mês após as eleições, em dezembro, por exemplo. Viu quando ele falou com ele. Falou, doutor Gustavo, a Célia me avisou que tem um requerimento do senhor, está pronto lá para pegar. Né? Aí, em que momento... O lapso seria entre... Pois é, a gente tem que passar o intervalo de tempo para ele. Por isso que eu perguntei. Antes da Célia conversar com o senhor não se recorda de ter visto o doutor Não me recordo. E aí ela conversou com o senhor viu o doutor Gustavo. Sim. E depois, o senhor viu novamente o doutor Gustavo, lá no AB? Não, aí depois quando eu conversei com ele, não vi mais. Não viu mais.
Só falei com ele no terceiro andar, que estava à disposição dele lá um documento que a Célia havia disponibilizado para ele. Eu acho que o senhor falou que o senhor tinha visto ele lá na OAB, que o senhor imaginou, depois que o senhor falou com ele, o senhor teria visto ele lá? Lá na UAB eu vi no dia que ela deixou à disposição dele. Ah, foi no próprio dia? No próprio dia que que ele estava lá na UAB, a Célia saiu no horário dela, entendeu? Estava lá depois do... Estava no horário, e eu geralmente que eu fico até depois do horário, né? E depois desse dia, o senhor viu o doutor Gustavo? Assim, logo depois, uma semana depois? Então não me recordo, doutor. Não me recordo, sinceramente. Tá, ok. Tá? Mais alguma? Doutor Gustavo? Excelência, depois a gente deixou claro que ele soube que estava disponível lá depois do telegrama que não foi enviado. Se ele sabe precisar quando é que esse telegrama foi enviado? O senhor consegue ter uma noção, assim, quantos dias após a eleição, uma semana, 2 semanas após a eleição? Obviamente foi após a eleição, mas... Com certeza, né, não sei. Mas não tem. Não tem nem noção, Não né? tem. Então tá. Com relação então a esse ponto nós estamos encerrados. Agora nós vamos passar para o outro ponto. Doutor Luciano, qual a atividade do senhor com relação às eleições? O que o senhor faz? Qual é o vínculo? O que o senhor gere com relação às eleições? Qual é a atividade do senhor envolvendo as eleições? Eu assessoro, né, as comissões. Sim. Comissão eleitoral. Certo. No caso era assessorando eles mesmo, Certo. a qualquer coisa que eles pediam, né? Mas parte logística também, né? Certo. E houve um treinamento antes das eleições para os mesários? Teve uma reunião antes das eleições para entrega até do material, que a própria comissão que fez isso, né? Certo. Antes, porém, como é que é a escolha dos mesários? É encaminhado, acho que o presidente, né, da comissão solicita a cada subseção os nomes, né? É aberto um edital de voluntariado? Alguém se voluntaria? Teve no site, se eu não me engano, no site acho que foi aberto isso para ser voluntário também, mesário voluntário, tá? Mas... Principalmente em Vitória, é o que eu falo, em Vitória sim, Vitória que eu falo a sede, né? E houve advogados voluntários? Sim. E esses advogados voluntários, eles compuseram todas as mesas ou houve necessidade de convocar algum advogado que não fosse? Não, teve a necessidade de convocar, sem dúvida. Os advogados de Vila Velha foram voluntários ou convocados? Voluntários. Bom, pelo menos acredito que seja voluntário, né? Porque passava a lista para lá. Essa parte eu não assessorava. Quem não assessorava era a Celinha, que recebia, a Célia, desculpa, recebia esses advogados. Certo. E então o senhor passou para uma outra questão, que foi a reunião, né? Houve uma reunião... A entrega dos materiais, a entrega das urnas. Participou dessa reunião? Muito pouco, porque eu ficava para lá e para cá, né? Que eu falo que coordenação administrativa. Exato, porque eu pegava as urnas. Essa reunião? Quem passou as orientações nessa reunião? Acho que foi o Dr. Frank, que estava, o Dr. Rodrigo Ronque, que eu acho que estava também presente, que eu me recordo assim. Os outros eram 5, né? 5 membros da comissão, eu acredito que os 2 estavam. Franklin e o Rodrigo Ronque, que é da comissão. Rodrigo Ronque. Ronque. Que eram membros da comissão eleitoral. Exatamente. Certo. O senhor, nos momentos que o senhor participou dessa reunião, o senhor viu o doutor Franklin ou o doutor Rodrigo, que era quem estava fazendo a explanação lá, essas coisas? Sim. Isso? O senhor os viu passando alguma orientação sobre boca de urna? Não vi não. Não viu nada? Não. Qual é o conhecimento que o senhor tem sobre a boca de urna, a possibilidade de fazer boca de urna ou não fazer boca de urna? Eu tenho conhecimento pelo provimento que eu li, entendeu? E depois pelo ato também que baixaram, a própria comissão baixou esse ato da boca de urna no recinto, né, das eleições, fazendo por fora do recinto. Esse ato foi baixado por quem? Pela própria comissão eleitoral. Pela própria comissão eleitoral?
pela própria Comissão Eleitoral da OAB do Espírito Santo? Perfeitamente. Quando que esse ato foi baixado? Se você recorda? Acho que uns 5 dias antes das eleições. 5 dias. Acredito, eu não tenho a data do ato, tá? Esse ato foi baseado em alguma orientação da OAB Federal? Não sei não. Até porque o que eu estava falando com o senhor, como eu ficava na parte administrativa, orientando, a gente estava viajando algumas subseções, só para orientar a questão de onde ia ficar a urna. A gente entregava a lista dos advogados aptos e advogados não aptos. Nessa época eu lembro que eu não estava na sede, eu estava viajando. O senhor acredita que esse ato foi baixado em 5 dias antes da Acredito que sim, acredito que sim, pelo fato do tempo aí. Essa reunião, ela foi realizada antes ou depois desse ato? Eu acho que antes. Até porque na hora da entrega da data da eleição? Da eleição dia 29 de novembro. Perdão, da eleição não, da reunião sobre a eleição? Acho que eram uns 2 dias antes que nós fazíamos até para entregar os materiais. 2 dias antes? Acredito que sim. Então vamos lá. Então o senhor acredita que essa reunião tenha sido depois ou antes do... A reunião da entrega dos materiais? Que outra reunião? Não, a reunião para entrega dos materiais e depois acho que foi antes o ato, a assinatura do ato. O ato foi assinado antes dessa reunião? Foi antes da reunião. No dia da reunião, o senhor acredita que o ato já estava assinado? Já estava assinado, acredito que estava assinado. E acredito que estava até dentro do material. O senhor acredita que estava dentro Acredito, junto com os provimentos, né, com o regulamento. Uhum. Tá, tudo bem, tá certo. Ok. Doutor Gustavo, por gentileza, passa coisa preta. O senhor poderia me dizer se o senhor sabe identificar quem é a pessoa que está em pé nessa foto? Dr. Franklin. Dr. Franklin. É isso. Ok. Pode, por gentileza, o doutor Gustavo pode vir à vontade, depois o senhor passa para o doutor Luciano. Ok. Eu acredito que... Em princípio, eu estou satisfeito. Doutor Luciano. Excelência, eu queria um esclarecimento da testemunha a respeito do que ele considera voluntariado, que me parece, o que significa, como é que é esse voluntariado? Eu havia perguntado para o senhor o seguinte, o senhor foi... eu perguntei para o senhor como é que era feita a composição das mesas, dos mesários, né? Aí o senhor me disse que isso era colocado... foi colocado no site. No site, perfeito. E para as pessoas se apresentarem. Mas não foi possível compor todas as mesas com voluntários, com pessoas que se apresentaram através do site. Perfeito. Isso é em Vitória. Isso é em Vitória. Em Vitória. Isso. E aí houve necessidade de convocar outras pessoas. Como é que é feita essa convocação? Geralmente a gente solicita, a gente da comissão, a comissão eleitoral solicita os advogados de carreira. de carreira. Como é que é SAIC. Pelo Diário Oficial? Não, faz um ofício, às vezes oficia ou até conversa com o próprio presidente da SAIC, da Comissão dos Advogados de Carreira, para requerer alguns advogados para compor a mesa. Tá. Então, em Vitória, houve necessidade de convocar? Houve. Em Vila Velha? Não sabia não como que era da quantidade de voluntários, não. O que o senhor tinha dito que em Vila Velha tinham sido todos voluntários. Não, eu estou querendo dizer o seguinte, como foi quem nomeou eu não sei, lá deve ter sido o presidente da época, que a gente caminhava para os presidentes. Se foi voluntário, tipo ele colocou uma lista, eu não sei precisar. Se ele colocou uma lista para os advogados, ou se ele foi nomeando, eu quero esse. É isso que eu não sei precisar para o senhor. Mas o senhor tinha antes dito que tinham sido voluntários. Em Vitória? Não, em Vila Velha? Não, então, é isso que eu estou falando. Em Vitória, eram os voluntários. Em Vitória foi voluntário? Voluntário, e ainda não teve, não preencheu, nós precisamos do pessoal da SAIC. Aí em Vila Velha... O senhor falou, Vila Velha foi tudo voluntário. Não, voluntário, então... Essa questão que eu quero dizer para o senhor. Não sei se foi... O senhor sabe dizer se em Vila Velha foi voluntário ou não? Não sei então. Porque eu não sei como foi a convocação dele. Já vem a lista de Vila Velha, como vem de todas
as subseções. Aí eu não sei se é voluntário. Não, é só porque eu havia perguntado para o senhor falou que não, Vila Velha foi voluntário. Tá. Mas não é bem isso. O senhor acha que pode não ter sido? Pode ser. Não tem certeza. Não tem. Isso já vem a lista pronta de Vila Velha. Fica tranquilo. Tá ok. Doutor Luciano. O que é a CAIC? O que é a CAIC? Comissão de Advogado do Início de Carreira. Essa comissão, ela é independente da ordem ou ela é a comissão estatutária da ordem? Acho que, se eu não me engano, é estatutária. Eu não sei precisar se está previsto no estatuto. Mas tem lá. E é o presidente que, bom, nesse caso que faltou, esse presidente da CAIC que indicou os outros nomes dos mesários para a comissão eleitoral? Na própria reunião. Parece que eles tiveram uma reunião, né, como eles têm a reunião da CAIC, e foi solicitado membros, né, para compor a mesa. Solicitado pelo presidente. Não, o presidente solicitou. O presidente da comissão solicitou o presidente da CAIC. Ao presidente da CAIC. E aí o CAIC fez a reunião e aí. Os mais novos, chamamos. Os advogados do início de carreira, os advogados mais novos. Também conhecido como calouro. Isso. Pode ser. Só uma questão, acho que para poder tirar uma dúvida, sobre a foto que o senhor mostrou, do Dr. Frank. Se ele sabe dizer se essa reunião foi feita, onde que foi feita essa reunião de estar na foto? Ali é no plenário, no auditório, se eu não me engano. Auditório da OAB. Porque ele disse que quem fez a reunião... Aqui é no plenário, desculpa, no plenário da ordem. E o doutor... Rogério Ronck. Rodrigo Ronck. Rodrigo Ronck sempre estava lá. Se ele sabe dizer se eles também participaram, se foi feita alguma reunião igual a essa em Vila Velha, e se eles participaram, como é que foi essas reuniões, elas foram setorizadas? Ou seja, em Vila Velha teve uma reunião igual a de Vitória, ou o pessoal de Vila Velha foi a Vitória? O pessoal de Vila Velha foi a Vitória, mas na hora da entrega também, como Vila Velha fica perto, algumas de subseções foram quando vieram pegar os documentos, né? E aí eles orientaram, tá? Que estavam recebendo aquele material ali. Do interior. Vila Velha eles participaram, se eu não me engano eles participaram. Vila Velha participou em Vitória? Se eu não me engano participaram. É porque eu não lembro as pessoas que eram da mesa, né? Entendi. E como eram muitos eu não lembro. Ok. Gustavo. Dessas reuniões aqui perguntaram, Excelência, se o depoente sabe dizer se dessas reuniões que decidiram questões de eleições, se membros das chapas eram chamados ou eram informados desses resultados, do que era decidido sobre as eleições? Havia quem participava dessas reuniões? Que eu soube do ato, por exemplo, que teve a reunião do ato, foram chamados de cada um membro da eleição. Me explica melhor o que quer dizer, o que é a reunião do ato. É uma reunião porque esse ato que foi feito de eleição da boca de urna, do que podia, de propaganda, desculpa, melhor dizendo, eu não estava presente lá na sede, mas a Célia me disse que foram chamados alguns dos membros das chapas para a reunião, para ser fechado esse ato. Para esse ato da propaganda, né? Você não tem certeza disso? Não estava presente, não estava presente, não estava. E essa reunião contou também com os mesários? Não. Não. Então houve uma reunião com os membros. Desse ato, sim. E uma outra reunião com os mesários. Perfeitamente. Ambas eram efetivadas, coordenadas, presididas pelo presidente da comissão eleitoral. Pelo presidente Dr. Frank. Foi no mesmo dia essas eleições? Essas reuniões? Não, até porque eu estava presente em uma, né? Nessa do Dr. Frank eu estava presente, nessa da reunião do ato, não. Foram em dias diferentes? Dias diferentes. Ok. Esse ato, ele se refere a ser o tal do ato número 3? Não é o ato... Eu acredito que seja isso, o número 3, que é da propaganda. Um ato da propaganda. Isso. O ato da propaganda. Há alguma coisa nesse ato que difere do provimento ou de outra legislação do AB? E dobrando a pergunta,
se o doutor Luciano, como assessor das comissões, se ele colocou no site alguma coisa mais esmiuçada a título de orientação, ou uma cartilha sobre as eleições da OAB. Então vamos com calma, peraí. Em primeiro lugar, o senhor sabe me dizer, esse ato, ele divergia do provimento em alguma coisa? Acredito que não, excelência. Você acredita que não? Creio que não. Tá. O Luciano que o senhor fala, ou o doutor Franklin? Não. Luciano, se ele... Ele, Luciano, ele? O senhor divulgou alguma coisa no site sobre essa questão, no site? O senhor fez alguma divulgação sobre o conteúdo desse ato em algum site? Não, eu não. Não? A pergunta era se ele havia elaborado uma cartilha. O senhor fez uma cartilha? Também não. Não fez uma cartilha. Se o ato e o provimento, se o ato não divergia nem do provimento, nem de nenhuma legislação, qual a necessidade, na opinião dele, de elaborar esse ato? Se ele não divergia. Ele é executivo, né? Ele é a instituição executiva. Ele é que faz as coisas acontecerem. Mas tá bom. O senhor sabe me dizer o porquê do ato? Se não sei dizer. Provimento, não sei. O senhor acha que ele complementava o provimento? Não me recordo. Se teve. Não tenho comparar assim, não lembro de comparação. Tá. Porque ele é executivo, né? Ele faz as coisas acontecerem. Então, eu já entendi onde você quer chegar, mas enfim. Tá, eu acho que... Eu quero só confirmar então com o senhor essa questão aqui. Houve então duas reuniões. Uma reunião, ambas presididas pelo Dr. Franklin. Uma com os mesários de Vitória e Vila Velha. Sim. Nessa reunião, o senhor estava presente, sim, mas o senhor entrava e saía, o senhor estava entregando material. Perfeitamente. Perfeito. E aí o senhor não se recorda, ou o senhor se recorda de ter visto falar alguma coisa sobre a propaganda? Não me recordo. Não se recorda. Mas que houve essa reunião. Sim. O senhor conhece a doutora Adriana Turino? Adriana, que eu acho que foi a presidente lá de Vila Velha? Eu não sei o sobrenome dela. Sim, ela mesma. Adriana. Ela estava presente nessa reunião com o Dr. Franklin? Não me recordo dela. Não se recorda? Não. Tá, ok. E aí, então houve uma reunião e houve uma outra reunião também do Dr. Franklin com representantes das chapas. Então, eu não sei se o Dr. Franklin estava presente ou não está. Nessa do ato que o senhor falou. Dia? Não foi no mesmo dia, não. O que está sendo chamado de reunião do ato. Isso, só estou comparando o ato. Não foi no mesmo dia porque eu não estava não estava presente. Não estava presente. O senhor sabe me dizer se foi antes ou depois da reunião com os mesários? Não sei. Tá. Não me recordo. E me diga, tá. E então o senhor não estava presente nessa reunião, o senhor sabe só que houve. O senhor sabe como foi feita a convocação para a reunião do ato? Não sei, excelência. Tá, ok. Doutores, mais alguma pergunta? Não. Doutor Gustavo. Só uma última. Se ele sabe dizer ou não, ele disse que ele disse anteriormente que ele acredita que alguns membros das chapas tenham sido convidados para participar dessas reuniões e desses atos. Não, o senhor houve na reunião de ato. Do ato. Na reunião do ato. O senhor não viu nada, o senhor também... Não, eu não estava na sede, eu não estava em Vitória. Como é que o senhor sabe, então, da existência dessa reunião? Falaram com o senhor? A Célia depois me passou que baixaram o ato, né? Até porque eu estava, como eu estou falando com o senhor, isso depois que aconteceu o ato, né? Entendi. Aí que eu cheguei de viagem e falaram, esse ato foi baixado aqui. Então, que era de propaganda, né? Você depois sabe dizer, a exemplo do que falou sobre a disponibilização da ata da eleição que viria a ser depois, se ele sabe dizer se o autor foi convocado ou chamado, mesmo que informalmente, se foi passado pela Célia. O senhor sabe, a Célia falou alguma coisa sobre convocação dos candidatos para não, calma. Se a Célia comentou com o senhor sobre a forma ou se houve convocação dos candidatos para a reunião do ato? Não me passou nada. Não passou nada. Okay. Então tá bom. Vamos encerrar.